A graça e a paz do Senhor. Nós estamos meditando no livro de Atos e já estamos no capítulo 12. Hoje vamos meditar nos versículos 18 a 25, que diz assim: E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. Os irmãos se lembram que Pedro esteve preso, guardado por 4 soldados, e que milagrosamente Deus o tirou dali através de um anjo. E aqui estamos no outro dia. Eles não sabem o que aconteceu com Pedro, como é que ele saiu daquela prisão. Verso 19: E quando Herodes o procurou e o não achou, feita inquirição aos guardas, mandou-os justiçar. E partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. E ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom, mas estes, vindo de comum acordo ter com ele e obtendo amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto seu país se abastecia do país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava assentado no tribunal e lhe fez uma prática. E o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porquanto não deu glória a Deus, e comido de bichos expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Deus abençoe a sua palavra. O título da mensagem desta noite é O Preço da Soberba. O destaque da nossa pregação hoje não é nenhum herói bíblico, nenhum herói das sagradas páginas das Escrituras, mas é um inimigo do povo de Deus. Hoje nós vamos usar a figura de Herodes para que Deus fale aos nossos corações o perigo de sermos desta maneira como este homem Herodes, esta figura maligna que muitas vezes pode aparecer em certos aspectos do nosso caráter. Algumas coisas que podemos, sem querer, praticar, e Deus não se agrada. Então, que sirva hoje essa figura maligna para que Deus fale aos nossos corações, para nos aprimorar na nossa vida espiritual. O nosso capítulo 12, que hoje terminamos, começa assim no seu verso 1. E por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E nós vimos logo no verso 2 que ele matou a espada Tiago, irmão de João. Ele, vendo que isso agradou aos judeus, ele agora mandou prender Pedro com o possível desejo de execução de Pedro. Herodes estava na capital da Judéia, Jerusalém. Ele não pertencia à Judéia, ele pertencia à Galiléia, mas era a ocasião da Páscoa. E ele tinha um plano politiqueiro, ele não estava ali na cerimônia da Páscoa por causa de Deus, por causa do sacrifício do Cordeiro, muito embora já tivesse passado esse tempo, porque o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, já tinha sido sacrificado pelo pecado da humanidade. E ele estava ali de forma política, e o seu plano era agradar aos judeus. Essa foi sempre a vida dele, aliás, dos politiqueiros, dos populistas. Talvez ele quisesse fazer com Pedro o mesmo que Pilatos fez com Jesus na Páscoa de mais ou menos 10 anos atrás. Nós vamos ver nesse texto 3 traços negativos do caráter de Herodes. O primeiro traço negativo que nós vemos aqui era a soberba que este homem tinha.
Ele era neto de Herodes o Grande. Sabe quem foi Herodes o Grande? Foi aquele homem que os reis magos passaram por Jerusalém e foram dirigidos pelos sábios, pelos escribas, para Belém, porque lá deveria nascer Jesus. Herodes, sabendo disso, mandou que os magos, assim que soubessem, voltassem e dissessem para ele onde é que estava essa criança, que seria o rei dos judeus. Mas os sábios, avisados por Deus, não voltaram por lá, foram por outro caminho. Então o que Herodes o Grande fez? Mandou que matassem todas as crianças de Belém, todas as crianças que nasceram naquela época. Imagine o choro das mães que procedeu daquele lugar. As criancinhas sendo mortas. Este foi Herodes o Grande, o primeiro Herodes, o rei da Judéia. O filho dele, que era Herodes Antipas, que este homem foi quem mandou decapitar João Batista a pedido da sua enteada, filha da sua esposa, entre aspas, Herodias. Ela não era filha, ela não era esposa dele, era a esposa de Filipe, meio-irmão dele. Ele roubou a esposa do irmão e veio junto esta sua enteada, a quem ele cobiçava. Nós estamos falando não de Herodes o Grande, mas do filho dele, Herodes Antipas, que mandou decapitar João Batista a pedido da sua enteada, a quem dá o nome de Salomé. E agora estamos no tempo deste outro Herodes. Que família terrível essa dos Herodes. Este que estamos vendo agora é Herodes Agripa. Ele é sobrinho do Herodes Antipas e é neto do Herodes o Grande. Terrível. Conquistaram este cargo por benefícios conseguidos através de serviços prestados em Roma para os imperadores. Eram políticos, e é isso que o perigo de se usar a política em proveito próprio. Agora, Herodes Antipas, que foi criado no meio da família real, família rica, abastada, vivia na capital do Império Roma, viveu sempre lá, só veio para ser rei por favores prestados aos imperadores, e agora ele está ali, acostumado com muita soberba, com muita riqueza, e agora ele é o rei, ele é o soberano. E como é que se sente este homem recebendo a coroa, recebendo o trono? Quanta soberba haveria no seu coração. Ele queria fama, ele queria exaltação, ele queria ser amado, não só amado, mas também exaltado pelo povo. Então, o primeiro traço negativo que vemos na figura desse homem é a soberba que há no seu coração. Nós temos que saber que Deus não aprova soberba. Bem-aventurados humildes de coração. É o contrário da soberba. Se houver qualquer tipo de soberba no seu coração, precisa ser tirado, porque isso de maneira nenhuma agrada a Deus. O segundo traço que vemos nessa figura de Herodes é dele ser um homem violento, uma pessoa sanguinária. Como nós vimos, ele mandou matar Tiago à espada. E agora ele mandou prender Pedro, e ele perseguia a igreja. Era um homem violento. E ele fazia muito mal. A palavra de Deus diz que ele maltratava os cristãos, a igreja de Jesus. E agora Pedro está preso. O que será que passa no seu coração? Porque ele está segurando Pedro preso durante esse período da Páscoa, mas depois, talvez até mesmo durante a Páscoa, ele fosse ter uma audiência com Pedro. E para que seria essa audiência? Nós temos que lembrar que Jesus morreu na Páscoa, foi crucificado durante a Páscoa, na sexta-feira de Páscoa.
E faz já 10 anos isso aproximadamente. E aquela memória ainda da crucificação de Jesus está viva na memória do povo. E talvez Herodes buscasse fazer alguma coisa semelhante com Pedro, que era muito estimado pelos cristãos. Bom, no outro dia, o verso 18 e 19 diz assim: E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. Foi um milagre. Um anjo entrou lá e tirou Pedro. E eles não sabiam o que aconteceu porque ninguém viu nada. Quando Herodes o procurou, não o achou. Feita inquirição aos guardas, mandou-os justiçar. E partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. Quando Herodes ficou sabendo que Pedro, que ele tinha planos para agradar os judeus, para maltratar Pedro, e não sabemos a que nível, e não achando Pedro, então ele mandou, que era uma lei de Roma, que fizesse com os soldados que guardavam aquele prisioneiro a mesma coisa que ele faria com Pedro. E os cristãos sabiam que aquilo que estavam sofrendo aqueles soldados, seja uma quarentena de chicotadas ou até mesmo o sacrifício de morte, era o que estava preparado para Pedro. Este era o plano de Herodes, mas não era o plano de Deus. Então, aquele sumiço de Pedro nada mais era do que a ação de Deus para defender o seu povo, a sua igreja. O coração daquele homem era cheio de maldade. E esse é o segundo aspecto negativo que estamos vendo na vida de Pedro. Os soldados foram executados. E era o castigo, imaginando que foram executados, era o castigo que Pedro ia passar. E toda a igreja sabia disso. E a igreja agradeceu a Deus, porque Pedro não estava mais ali. Deus tirou ele. E vamos agora ver o terceiro aspecto negativo do caráter de Herodes. Era a busca da fama, da glória. Nós já vimos que ele era soberbo, já vimos que ele era violento. Além disso, ele queria ser exaltado como Deus. E vamos ler o verso 20 que diz assim: Estava ele irritado com os de Tiro e de Sidom, países próximos de Jerusalém, Tiro e Sidom. Aquele povo estavam em intriga com Herodes. Mas estes, o povo de Tiro e Sidom, vindo de comum acordo ter com ele e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediram paz, porquanto seu país se abastecia do país do rei. Nos parece aqui uma mudança de assunto. Estamos falando de Pedro e agora vamos falar de política. Mas o Senhor está nos mostrando o que vai fazer com este homem que nós estamos analisando os traços negativos do seu caráter. Este homem aproveita esta reunião política, e o verso 21 diz: E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes fez uma prática. E lhes fez uma prática, alguma coisa que ele fez, comum, uma prática, que chamou a atenção do povo. E o verso 22 nos diz que o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. Voz de Deus, o povo exclamava, não exclamou, exclamava, voz de Deus e não de homem. E aqui está, meus irmãos, o caráter negativo, o último que estamos vendo. Claro que poderíamos estender a muitos outros caráteres, traços do caráter desse homem, mas este aqui já nos é suficiente.
ele aceitou ser louvado. Ele aceitou ser glorificado. Deus não divide a sua glória com ninguém. O povo que estava ali é o povo judeu. E o povo judeu está aclamando este homem como voz de Deus e não de homem. Está chamando ele de Deus. O que é que ele deveria fazer e não fez? É não aceitar a aclamação. Não aceitar a glorificação, porque a glorificação é só devida a Deus. E o homem erra quando aceita. E quantos são os que aceitam ser exaltado e glorificado? Quantos são os que se autoglorificam, se autoexaltam, dizendo, aqui está Deus, Deus está aqui, dizendo que Deus está ali sob o seu comando, venham para cá para receber um milagre, uma cura, porque Deus está, aqui tem Deus, como se ele coordenasse a ação de Deus. A Deus, só a Deus, toda a honra e toda a glória, a nenhum homem mais. Chama a atenção que é este povo de Deus, que já passou, esse povo de Israel, que não aceitou Jesus como Messias enviado e ainda continua clamando homem violento, homem soberbo, homem que conquistou o cargo por politicagens. Chama a atenção o fato de que ele não refutava também, aceitou ser confundido com Deus. E é nessa hora que Deus age. Versículo 23 nos diz, e no mesmo instante feriu-o o anjo do Senhor. Os anjos de Deus estão atuando. Os anjos são ministros de Deus e agem ao comando de Deus. Quando Deus manda, eles agem. E nós vimos um anjo tirando Pedro da prisão. E agora vemos um anjo ferindo um homem. Eles fazem o que for necessário ser feito. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, porque ele aceitou a glória, e não a quem é devida a glória, a Deus. E comido de bichos expirou. Expirou naquele mesmo instante, os bichos entraram e as pessoas ficaram observando aquela figura terrível. Pode ser também que ele ficou ferido e o seu corpo foi invadido através daquele ferimento por bichos que demorou algum tempo. José, o historiador, diz de 5 dias, mas de qualquer maneira a morte dele foi terrível. Esse foi a sentença de Deus para aquele homem com esses traços negativos que nós vimos. Eu quero concluir a mensagem desta noite. O fim da soberba, comido pelo bicho. O inferno também tem uma expressão que diz onde o seu bicho não morre. Permanece vivo sendo comido por bichos. Cabe no meu coração, não sei se cabe no seu coração também, creio que sim, que Deus pode agir de maneira terrível para com as pessoas. Horrível coisa é cair na mão de Deus. Deus protege a igreja, porque a igreja é dele. Como ficou a igreja depois disso? Verso 24 diz, e a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Vão-se os inimigos, mas permanece a igreja. A igreja continua crescendo. E no final, no verso 25, ainda lemos, e Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém. Aquele serviço é o alimento que eles levaram devido à informação de que haveria grande fome na terra. Então eles levaram alimento para eles. Terminando esse serviço, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos, que é Marcos o evangelista, que escreveu o evangelho, voltaram para Antioquia.
que quer dizer isso? Que a igreja continua andando, caminhando, crescendo. A obra de Deus continua, porque é Deus quem conduz. Como vimos, os inimigos se vão e a igreja continua. Não nos preocupemos com aqueles que perseguem a igreja. Nos preocupemos conosco. Continuamos firmes na nossa tarefa, na obra de Deus. E deixemos o tratamento do inimigo para Deus. E o tratamento de Deus para conosco certamente será o inverso